estamos aqui pro News para chorar não, na verdade, nos felicitar, rir muito da humilhação, da desgraça, da tristeza, da derrocada, da queda do governador Romeu Zema, que está sofrendo apenas aquilo que a gente já esperava que ele sofresse, um devido enquadramento do seu partido, situação ridícula de Romeu Zema passando aí. E eu confesso que eu tenho até um pouco de solidariedade com o Zema, apesar dele não merecer. Não, você tá falando da boca pra fora. Tem 1000 pessoas assistindo, ninguém acreditou quando você falou. Apesar dele não merecer, porque isso me recorda um pouco os idos anos do João Amoedo lá, que ele tentava se classificar como presidente e não conseguiu. O Partido Quem Novo... deve estar feliz é ele agora. Não, o João Amoedo está falando assim, sobre isso. Cara. O João Amoedo está falando sobre isso, já tuitou sobre isso e disse, inclusive, que o Partido Novo é um partido irrelevante que não precisava nem existir. Foi isso que o ex-presidente João Amoedo falou. Ex-presidente João Amoedo que perdeu o mandato do partido, perdeu a presidência do partido em um golpe que lhe deram e tomaram a presidência ali. E o Zema que tá agora nesta o Zema situação. pode sofrer o mesmo tipo de golpe, tá? Então, pode sofrer, eu acho que tem grandes chances de sofrer, mas sinceramente eu não acho que ele vai ter coragem de botar a candidatura dele contra o partido. Será? O que você acha? Você Não, que cara, é mineiro. O Zema tá sofrendo aquilo que ele mereceu, porque ele é o cara, ele é talvez um dos políticos mais lisos, o que é tipicamente mineiro, que pode ser usado como elogio e também como um defeito. E ele é um dos caras mais hipócritas que tem na política nacional. Dos governadores, talvez ele seja o mais hipócrita. Porque ele é o cara que ficou o tempo todo se utilizando desse branding do Partido Novo, que é o partido que é honesto, que não tem escândalos de corrupção e piriri parará, enquanto ele passava um panaço pra tudo que envolvia a família Bolsonaro e ficava lá, né, cara, se esbaldando com as visualizações de seguidores que eram bolsonaristas, porque não existe ninguém que seja um militante do Zema, porque assim, é tipo ser um militante de um cadáver, sabe? De um bloco de tofu. Militante não do existem Novo? militantes Você já do conheceu Zema. algum militante do Novo, convicto da militância do Novo? Não, assim... Cara, é porque em Minas, Tem, como tem né? o Zema agregando, tem cara, mas né? é bem fraco. Eu conheci já estudantes que eram caras liberais que entraram no SFL, o Students for Liberty, e aí parece que o SFL foi meio, não sei o que aconteceu, e aí essa galera que eu conheço hoje, eles estão todos no Novo. Claro. Mas ainda assim é bem pouco. E cara, o Zema, ele era esse cara que ele achava que ele ia ser eternamente um oportunista, que ia ficar ali farmando visualizações de bolsonaristas, que ia ser o segundo na fila, né, pros bolsonaristas. E aí, na primeira crítica que ele faz ao Flávio Bolsonaro na vida dele, ele foi lá e percebeu que não era bem assim. E aí ele começa a ir e voltar nas opiniões dele, né? Quando ele faz a crítica, ele começa a perder seguidores no Instagram, né? E daí dá aquele susto assim, e agora o que vai acontecer? Aí, 2 dias depois, o Zema vem e fala que não, na verdade é uma página virada o que aconteceu. E eu entendi, e aí não se fala mais nisso. Aí saiu... ele meteu essa da página virada? Meteu da página virada. Aí um dia depois, tá? O Zema vai lá e ele, óbvio, saiu a Atlas, né? Nesse meio tempo. Claro. E aí na Atlas o Zema ganhou 1 ponto, 2 pontos, sei lá. E aí por ter ganhado esses pontos, aí no dia seguinte ele vai lá e critica de novo, né? O Flávio Bolsonaro e volta a querer colocar as asinhas pra fora. Eu vou achar, me dá 10 segundos. Perfeito. Enquanto você vai lendo isso aí, você procura, eu vou ler a notícia do R7 pra falar um pouco sobre a condição do Zema. Vamos lá. Joga aí na tela a notícia do R7, por favor. Operador? Só um minutinho. Por favor. Aí. Boa. Zema recebe ultimato novo sobre Flávio Bolsonaro. Reunião com correligionários aconteceu nesta terça-feira, segundo a apuração do R7 Planalto. Baixa aí. O governador... Não, baixa, calma aí. Né? O ex-governador Romeu Zema recebeu um ultimato da cúpula do Novo. Ou muda de postura sobre o áudio de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro, ou não será candidato à presidência da República pelo partido. O que, assim, é uma ótima contraposição, porque o negócio é o seguinte, ou você não critica o seu adversário, ou você não será candidato. Que candidatura? É uma candidatura que você é proibido de criticar o seu adversário. Não, você não pode criticar o seu adversário, você tem que se ater somente a falar bem dos seus adversários no seu campo ideológico, não pode fazer nenhuma crítica, e aí talvez a gente permita, né, que você tenha essa candidatura. Você quer tanto, meu amigo, vai lá, vai, sai aí como candidato, faz alguma coisa. Prefere ser rabo de cavalo do que Cristo de galo, né? Ele não vai liderar nada nunca. Aqui, ó, Por favor, joga aí. Os meus princípios e valores...
E para mim é uma página virada. Isso aqui foi um dia antes da Atlas, tá? É. Aí, ô Zema, você tem que se decidir se vai ser uma página virada ou se vai ser imperdoável, né? Mas qual foi o argumento, o núcleo do argumento dele? Nenhum, nunca teve. É assim, ó, entendi, foi contra os meus valores, mas pra mim é uma página virada, porque o argumento é, estou perdendo seguidores desesperadamente, fiquei anos farmando uma base bolsonarista, achei que ia me dar bem, e descobriu que ele contra os não meus era valores, nem rabo é uma de página cavalo, virada. nem rabo de galo, nem... Não, isso é muito E o cara bom. falou que era uma página virada. Não, só que aí, não satisfeito em ele ser esse passador de pano por anos. E aí um dia ele vai lá e fala que é imperdoável, e no outro dia falar que era uma página virada, ele ainda flipou de novo, ele mudou de novo de posição, porque assim, é falar que quem leva ele a sério é muito otário, sabe? É assim, é cuspir na cara de quem segue ele e falar, não, eu não me presto ao papel de fornecer pra vocês qualquer coerência, entendeu? Eu vou fazer o que me dá na telha e é isso. E agora tá se ferrando. E tem que se ferrar. Cara, esse cara aí, agora os deputados do Novo, porque evidentemente eles sabem da cagada que o Zema tá fazendo, para as candidaturas deles regionais, eles começaram a falar, ó, ou o Zema ou eu, o Jeffrey Chiquini, que é pré-candidato lá no Paraná. Eu vi, ele disse que não ia fazer ele publicou, falou, ou o Zema ou eu. nenhum para E assim, não, e aí falaram pra ele, comentaram isso lá nesse post do Jeffrey Chiquini, se você achar aí, o operador, que é ele falando assim, ou Zema ou eu. Aí o primeiro comentário, o mais curtido lá, é falando assim, sai desse partido aí, é um antro de cobras e tal. Aí a resposta dele foi, não dá mais tempo. Tipo assim, ele nem defendeu o Novo. Ele falou, eu entendi, mas é porque não dá... Então, assim, eles não estão... Todo mundo sabe que o Novo é onde deputados que assim, a fila pra você estar no PL acabou, aí começa a fila do Novo. É o último lugar do PL, ele tem um pouquinho mais de relevância política via de regra do que o primeiro lugar na fila do Novo, entendeu? O cara que tá no Novo é que não conseguiu passar pro PL, com raras exceções, caras grandes do Novo, tipo um Marcel Van Hatten e tal, mas de resto, é isso, é o que sobrou e que não conseguiu entrar no PL. Quem hoje que mais manda no Novo? É o próprio Zema? Eu Quem não sei, essa notícia, notícia, ela fala que o conselho do partido que pode vetar o Zema é formado por diretores estaduais e por parlamentares eleitos. Bom, eu vou seguir a notícia. O pré-candidato se reuniu com parlamentares da legenda e presidentes estaduais nesta terça-feira. Vamos lá. Ouviu dos correligionários que os ataques podem prejudicá-los eleitoralmente. Abre aspas, a maior preocupação do Novo hoje é sobreviver, é superar a cláusula de barreira. Essa postura pode atrapalhar o desempenho do partido na disputa por cadeiras na Câmara, disse uma fonte da legenda. A pré-candidatura de Zema era vista até então menos como uma aposta de vitória para presidente da República e mais como uma forma de dar visibilidade para o Novo e ajudar na votação do partido para postos no Congresso. A avaliação é que as críticas dele a Flávio não são bem vistas pelo eleitor do Novo. Tem mais coisa aí? Vai descendo. Para correligionário, Zema está mal assessorado. Uma fonte pontua que ele não precisava defender Flávio. Bastava apenas jogar parado, se calar sobre o assunto. Na reunião, correligionários deixaram claro que caso ele não mude postura, não terá a legenda para presidente. Quem decide sobre a candidatura ou não do partido à presidência, segundo o estatuto, são os parlamentares e presidentes estaduais. Esse é o ponto. São parlamentares e presidentes estaduais e, obviamente, eles são os parlamentares que querem se eleger, querem furar o presidente estadual depende do parlamentar daquele estado, no final das contas. Entendi. Então, no final, depende dos caras que hoje são deputados federais. É isso. Você sabe quais são a lista dos parlamentares eleitos do Partido não Novo? Me lembro. Puxa aí, operador, se você puder, a gente, lista dos parlamentares eleitos do Partido Novo. Eu sei que tem alguns, né? Tem o Van Hatten é um deles. O Van Hatten hoje é o maior nome do Novo, né? Eu acho que sim, eu só consigo lembrar dele. Eu sei. Se tem outro que é um cara maior do que ele, tá fazendo um mau trabalho. Mano. Nossa. Não, e alguém falou ali, vão expulsar o maior cara do partido, que é o Zema, mas... Adriana Ventura, é verdade. Tem a Adriana Ventura aqui em São Paulo. Gente, o Zema não consegue eleger deputado federal em Minas, tá? Não existe deputado federal pelo Novo em Minas. Ele não consegue eleger? Não tem. Tinham 2 em 18, em 22 não entrou nenhum. Nossa! Mas como porque assim? ele não transfere voto. Ele pega o voto transferido do Bolsonaro. Ele não tem militância... Aqui, ó, você tá aí com os parlamentares. Passa aí. Vê se eu tô falando bobagem. Foram 2 do Novo em Minas em 18. Olha aí, são só esses? São quantos? Não tem, né? Só 5? Passa pra próxima Gilson página Marques, aí. Santa Catarina. Vê se na página 2 vai ter. Não tem. Não tem. Não tem. Olha só, em 18, o Novo elegeu, salvo engano, foram 8 deputados federais e 2 em Minas, tá? 2. E aí, olha só, em 22, tendo um
governador eleito pelo Novo, eles caíram de 8 para 5. E sem nenhum em Minas. Então, assim, ele não conseguiu eleger um deputado federal em Minas. Ele não transfere voto. Daí o centro da crise, obviamente. Ele é um cara você não vai que transferir falaram voto nenhum pra mim. pra esse Zé Ruela que ele um dia seria presidente. E ele acreditou. E aí ele tá nessa. Agora ele tá batendo com a cara na realidade, entendeu? Ninguém gosta do Zema desse... Ele é um bloco de tofu que não empolga ninguém. Então, é um gigantesco... Obelisco de tofu, que tá lá falando com sotaque mineiro. Obelisco de tofu. Assim, ele é a coisa menos empolgante Eu do mundo, estou imaginando entendeu? um obelisco de tofu com a cara do Não Zema empolga na ninguém. ponta. É. É uma coisa meio grotesca. Assim, velho, isso. desculpa, não tem voto. Um obelisco de tofu. Não, eu gostei muito da expressão. Eu achei uma ótima expressão. Eu vou twittar, inclusive, vou dizer: Zema é um obelisco de tofu, de acordo com o Carlos Henrique. É uma grande planilha de contabilidade. São coisas muito pouco empolgantes. Não, sabe? obelisco de tofu foi o melhor. Obelisco de tofu. Vou utilizar esse xingamento contra pessoas muito sem graça. Olha, você é um obelisco de tofu. Cala sua boca, seu obelisco de tofu. Você não nem fede nem cheira, você não faz nada, você não tem sal. Não, mas o jeito dele falar é muito obelisco de tofu. É realmente... E é curioso, porque ele é governador reeleito e ele não desenvolveu uma habilidade de fazer discursos, utilização de rede social durante todo esse tempo. Ele tem redes sociais grandes. É só Porque ele ver pegou do bolsonarismo. o cara Mas que ele tá fala jogando desse pra ser no jeito, lugar assim, dele, né? Ah. O Matheus Simões é igual, né? É Matheus Simões? Matheus Simões, que era o vice É a do mesma Zema. coisa, né? Ele É um também... sem graceira, Mas veja, o Matheus Simões, que era vice do Zema e que agora tá de governador, ele também nas pesquisas, assim, tem umas pesquisas que ele tá abaixo, por exemplo, do Ben Mendes, que é o nosso pré-candidato lá. Não, ele tá muito mal. O Matheus Simões aparece ali, vai. Eu não acho que tem alguma pesquisa... Quem é que tá no topo das pesquisas? Cleitinho. Pra vocês. Pra nossa desgraça. Ah, mas ele vai sair? Não sei, mas ele tá no topo assim, ó, de muito longe, Não, eu tá? sei, tipo, mais de 40%, né? Mais de 50%, salvo engano, tá? Meu Deus. A depender da pesquisa. Mas assim, não, mas a distância dele pro segundo lugar é gigantesca, tá? Tipo, muito grande. Cara, vocês vão ser governados pelo Cleitinho. Não, é uma decadência geral. É porque... É porque, assim, colocam um cara meu irmão. igual o Zema e eles querem que a gente nem seja capaz de reclamar, porque você fala, se você não apoiar o cara dele, vai vir o Cleitinho. Cara, é uma desgraça, entendeu? Mas o Zema, pelo menos, ele tem uma noção do que é gerir alguma coisa. Ele é empresário. Ele enfim. tem uma O grande, Cleitinho loja, tem uma limítrofe, o grande Cleitinho é um loja imbecil, né? varejista, de varejo. Não, o Cleitinho não tem condição de fazer nada. O Cleitinho é uma pessoa retardada. Então, eu diria que ele não tem condições de ser senador e acidentes acontecem. Ok, mas no legislativo, beleza, o cara Até pode só aí, ficar meu parado. No legislativo, o cara fica só parado. Se bem que eu vou lhe confessar uma coisa, Carlos, que eu tenho visto em relação ao governo. Mas só um parênteses. Olha, o Cleitinho em primeiro Deixa eu ver, lugar, deixa eu com ver. mais do dobro da intenção de votos Deixa no eu ver o segundo. Cleitinho. Olha aí. Uau. É o É. primeiro cenário, É. com 10 pré-candidatos. 30%, Calil com 14%, Pacheco com 8%, bem menos com 4%, Matheus... o Matheus Simões tá igual. ao Tá Pacheco. muito mal, tá muito mal. E o nosso candidato tá aí com 4%. Sim. Os nossos pré-candidatos ao governo, eles estão todos pontuando mais ou menos na mesma pegada do Renan, porque eu acho que aí tem uma transferência de voto meio óbvia e uma sinergia muito forte, né? Então, quanto o Renan fizer na eleição, vai ser o que os governadores vão fazer. Mas, tem o Pacheco, né? O Pacheco é o nome do Lula, correto? É o nome do Lula, é o nome do Lula. Entendi. Então a disputa vai ser um populista retardado e um cara do Lula. Que beleza. Parabéns. Povo mineiro. Não, um populista retardado que se o vento felizes. soprar ele pro lado do Lula, ele vai também, tá? Também, O Cleitinho... afinal de contas ele é um populista porque retardado. Você fala como se o populista retardado, assim, se eu tivesse que escolher entre tivesse dois um lado, defeitos, tivesse entendeu? um Mas o lado, populista retardado, ele também pode carregar o defeito de ser um cara do Lula, entendeu? O Cleitinho é tipo... Um grande exódia de defeitos. É uma assim. versão mineira ali e tal do Janones, né? Ele é um cara do Janones. O Janones é mineiro. É, exato. Cara, Eles, Minas inclusive, não- eles Minas não estavam tá juntos. exportando Eles coisas são muito tipo- boas pro eles- Brasil agora. Não tá, O que tá acontecendo? Minas é um estado tão nobre, tem tanta coisa boa ali, pão Teve de muita queijo. coisa boa. Teve o mesmo estado que produziu Afonso Pena, Tiradentes, Pois JK. Nossa, JK é verdade, JK é mineiro. É. De JK a Cleitinho, Cleitinho, uma história é política brasileira. um grande épico, né? Temos aqui em primeira mão um título para um livro Tipo que a gente vai Ascensão escrever. e Queda do Império Romano, né? Assim, de Tiradentes a JK e de JK Pra você, Cleitinho, pra né? você escrever, o livro pro Carlos escrever, eu vou prefaciar esse livro. De JK Cleitinho, a história política de Minas. Pau! Sabe? Vai ser um manifesto contra a decadência mineira e, portanto, por consequência, contra a decadência brasileira. Porque Minas é sempre, no fundo, um cadinho do Brasil. As coisas que acontecem em Minas acontecem no Brasil. Quem ganha em Minas geralmente ganha a eleição no Brasil.
Minas é uma espécie de microcosmo do Brasil. E se em Minas agora é o candidato Lula e o populista retardado... Que isso pode é o Brasil, também, eventualmente, ser um populista dado do Lula, então ele não É. é como se ele não tivesse o defeito do outro também. Bom, no Brasil, agora, pelo menos nesse momento, é o Lula e um populista retardado, que é o Flávio Bolsonaro. Não, que não é populista, é só retardado. Retardado. Não vem com essa falar que ele é popular, não. Não vem com essa passar pano pro retardado. Não, ele é pior. Ele é o Vem com essa, herdeiro não. de um populista retardado. Calma aí. Tipo, Flávio Bolsonaro, você não é Eu capaz não vou de deixar ser um você elogiar populista esse retardado na minha Você não é frente. capaz de ser um populista retardado. Ser um populista retardado é muito para você, Flávio Bolsonaro. Isso é muito além da sua Imagina. capacidade. Você é apenas o herdeiro de um populista retardado. Só herdou o É um- retardo. Um downgrade do populista retardado. Dureza, dureza. Vamos lá para outra notícia. O Jeffrey Chiquini tenta descolar o novo de Zema. Ex-governador mineiro voltou a incomodar os bolsonaristas ao dizer que votar em Flávio Bolsonaro e entregar a lei. Opa! O quê? Votar em Flávio Bolsonaro e entregar a eleição para Lula? Como é que é? Eu não tava prestando É atenção no que você tava falando, isso? com todo respeito. Pera. Não, o Chiquini tá contra o Flávio. E contra o Zema? Quem é que... Ah, não, ele falou que... Ah, o Zema falou que votar em Flávio vai entregar a eleição pra Lula. É isso? É isso que eu entendi. É o único jeito dessa frase faz sim, sentido. o ex-governador. Putz, sim, é porque eu tô... Ó, foi falha minha, viu? Eu sou o retardado aqui. Eu só não sou popular. Pois eu é. sou apenas o retardado. Exato. Bom, o professor Cabum deu uma de retardado e de imbecil em que ele confundiu o ex-governador mineiro com o Chiquini. Mas sim. O Zema diz que, que votar em Flávio era entregar a Mas já eleição pro voltou Lula. atrás, tá? Isso aí tá muito... não foi tão Pré-candidato, forte pré-candidato a deputado advogado Jeffrey Chiquini, que representou Felipe Martins. Realmente, quando você pega um cara que representa o Felipe Martins em algum julgamento, você esperar que ele tenha fidelidade a alguma outra coisa que não seja bolsonarismo é difícil, né? Está Tem tentando dúvidas que esse descolar- cara não tentou ir pro PL antes de ir pro Novo? Pois é. Está tentando descolar o novo de Romeu Zema, pré-candidato à legenda à presidência. O ex-governador mineiro voltou a incomodar, blá blá blá. No X, Chiquini publicou um longo texto para dizer que a estratégia do Zema é exclusivamente dele e de sua equipe de marketing, e não do Partido Novo. Não estou me colocando contra o Partido Novo, e ninguém do Partido Novo que concorda comigo está se colocando contra o partido. Pelo contrário, sou um grande admirador do Partido Novo, tenho grandes amigos no partido e estou no Novo para ajudar a legenda a superar a cláusula de barreira. O que acontece é que um pré-candidato à presidência tomar uma decisão individual que expõe todo o partido e prejudica os pré-candidatos é inadmissível. As falas de Romeu Zema poderiam ser feitas por ele, desde que deixassem claro que não fala em nome do partido nem dos pré-candidatos da legenda, o que seria particularmente humilhante, né? Aí ele faz a crítica, mas não tem nada a ver com o meu partido, entendeu? E os candidatos que estão comigo, Cara, conversa com o sujeito Flávio. que não é líder nem no próprio partido não tem moral pra querer ser líder do Não, Brasil, isso é né? impressionante. Vamos E deixar isso atualmente, claro? quem é o presidente do Partido Novo, você sabe? Não sei. Mas não é sei. alguma figura. Antes era aquele Eduardo alguma coisa, né? O Eduardo. Foi o cara que Antes tomou. era a geração que tomou do Amoedo, né? É isso, tomou do Amoedo. Era o Eduardo alguma coisa antes. Eu não sei Eduardo se. Ribeiro. Este sujeito mesmo, Eduardo Ribeiro. E esse cara é o quê, velho? Se ele não é deputado. Aliás, isso é outra coisa meio estranha, né? Porque aqui, obviamente, no Partido Missão, o Renan, ele não é eleito. Né? Ele não é eleito, é presidente do partido. Mas, obviamente, ele é a liderança, fundador do movimento, etc. Então há uma convergência natural e agora ele é pré-candidato a presidente. No caso do Partido Novo, eles fazem uma coisa meio estranha. Eles botam umas figuras sem legitimidade dentro do partido pra ser presidente. Tipo, quem é esse Eduardo Ribeiro para o partido? Ele é um burocrata. Tipo, não é um cara que tá, sabe, se pronunciando e decidindo as coisas. Ele não é um cara mais importante no partido do que o, E nem um Zema, cara- ou nem eu- do que o Marcel. Nem que tenha sido Nem do importante, que, né? Porque tem uns caras que são, sei lá, que são o presidentes. Salles. É porque tem uns caras que são presidentes e que não são hoje Mas já figuras foram, de votos, né? mas já foram. Um Já tiveram Kassab, muita votação. o próprio Valdemar. E o Kassab é o grande articulador, digamos assim. Esse Eduardo Ribeiro é o quê? Não faço Nada. ideia. Pois é. Reafirmamos nosso respeito mútuo e nosso alinhamento na missão de derrotar o PT. É inadmissível que um partido de direita se posicione como inimigo de outro partido de direita. Oi? É inadmissível isso? O partido de direita não pode se colocar como inimigo de outro partido de direita. Né? Seguiu reafirmando que sua preocupação é com as classes... Acho que não me avisaram isso aí, né? Foi mal aí, rapaz. Fechem a live. Fecha a live. Cancela tudo. Essas falas do pré-candidato à presidência prejudicam o partido e comprometem um objetivo maior, que é superar a cláusula de barreira. O que disse Zema? Em evento na Amcham, em São Paulo, Zema afirmou que quem votar no pré-candidato do PT, Flávio Bolsonaro, vai entregar a eleição para Lula. Eu fico muito... Você sabe imitar o Zema?
Não sei. Pô, você é mineiro, você tem aquele sotaque também, né? É o que eu tinha um pouco do sotaque de Belo Horizonte, né? É. Só que é diferente do sotaque Mas do ele tem interior. aquele sotaque muito forte, né, carregado. É. Eu fico muito preocupado em que nós estejamos entregando para a esquerda mais uma vez Tá essa meio eleição. baiano esse aí. Ah, eu não sei, eu sou baiano, né? Não consigo fazer o sotaque mineiro. Ah, não vou conseguir fazer. Mas ele fala do jeito mesmo, obelisco de tofu. É. Um obelisco de tofu falando. Pensem que é um obelisco de tofu falando aqui. E essas últimas pesquisas demonstraram que quem está votando no Flávio, muito provavelmente, vai estar entregando a eleição para o Lula, que manteve seu posicionamento enquanto ele caiu. Isso se não surgir mais nada daqui por diante. Disse para candidato novo que tenta se colocar como alternativa de direita na eleição presidencial. Atlas Intel da Datafolha e Nexus indicaram a tendência de queda do filho de Jair Bolsonaro nas pesquisas. Inscreva-se no canal e faça parte dessa missão. Compartilhe esse vídeo com quem também quer ver o Brasil mudar. O futuro é glorioso.